Oi, bom dia a todos os professores, bom dia a todos os alunos de letras. Eu quero dar aí um alô para Ju Cardinale. E eu trouxe, havia prometido a ela, o livro Biblioteca, Mente, Cérebro, a personalidade de um líder, né? Carisma, empatia, estudos científicos revelam quais características e atitudes eficazes no gerenciamento de pessoas, né? Na educação, né? O pedagogo, o professor, ele gerencia ali os sentimentos das crianças, né? E vai influenciando as crianças através da linguagem. E para complementar isso, eu trouxe aqui com todas as letras da Emília Ferreiro. E aí tem um trecho aqui que ela vai dizer assim, ó: em língua oral, quando a gente permite que a criança ela se exponha, leia, né? Permitimos à criança que se engane ao produzir tanto quanto ao interpretar e que aprenda através de suas tentativas para falar e para entender a fala dos outros. Ainda que ela erre, como eu vi lá na aula passada, o meu filho, né, ele leu As Paredes Têm Ouvidos, né, então ele saiu do 5º ano, ele está aprendendo, então a gente tem que incentivar essas crianças a ler, né, e ela vai dizendo assim, ó: tanto quanto ao interpretar, que aprenda através de suas tentativas para falar e para entender a fala dos outros. Em língua escrita, todas as metodologias tradicionais penalizam continuamente o erro, supondo que só se aprende através da reprodução correta e que é melhor não tentar escrever. Olha só, gente, não tentar escrever nem ler se não está em condições de evitar o erro. A consequência é inevitável, é a inibição das crianças. As crianças, elas não vão tentar nem ler nem escrever, portanto, não vão aprender. Então eu quero trazer aqui hoje, complementando isso, o Ju Cardinale aí, ó, Linguística e Comunicação, do Jacobson, né? Quando ele vai dizer, e eu fiz aqui algumas anotações, ele vai falar dos símbolos, né? Como é importante a questão dos símbolos, né? Ele fala aqui, ó: o estudo da linguagem, né, a simbologia, ela integra a vida social. Então, quando eu peço lá para o meu aluno que leia a história em casa, né? A gente lá na escola formou esse livrinho, Era Uma Vez. As crianças levam o livro para casa e junto com a família, aí fica a sugestão para os pais aí em casa. E aí lê o livro, faz o resuminho da história, o que aconteceu, né? Faça um breve comentário da história, o que você achou da história, pensou, sentiu ao ler essa história. E aí depois faz o desenho, né? Aqui o aluno desenhou Adivinha o Quanto Eu Te Amo, né? Então, aqui você está trabalhando a questão da escrita, aí a criança ela fala. Ainda que ela fale coisas erradas, a gente deve incentivar ela a pronunciar, que diz lá Emília Ferreiro em todas as letras. E o desenho dela, ela apresenta para a sala, como é que ela aprendeu, o que ela fez com a família. Então, isso é muito importante. E aí eu volto de novo para o Jacobson, né? Aqui, né? Linguística e Comunicação. O estudo da linguagem, ela integra a vida social, aqui a vida social do aluno, o estudo com as embalagens, né? A gente estudou também, eu fiz com as crianças na escola, o estudo das embalagens, né? A forma, né? Depois eu vou mostrar numa aula futura. A gente montou, a minha cunhada me ajudou a montar uma pasta só com embalagens. Então, pais, ensinem, já falei lá na reunião de pais, ensine as crianças a ler as embalagens em casa, né? O peso que tem, né? Os numerais. Tem essa alfabetização. A linguística junto com a antropologia cultural. Isso é o estudo do homem, né? A criança inserida na sociedade. O estudo dos signos, os símbolos, né, inseridos na sociedade, deve se comparar a linguagem a outros sistemas simbólicos. Por exemplo, quando eu estou aqui sentada, né, lá na escola, eu pulo, às vezes eu faço coisas que ninguém está esperando, as crianças começam a rir, né, eu uso perucas, né, então são a linguagem, né, o estudo da linguagem adicionado a outros símbolos, que são gestos. Comparar os sistemas semiológicos, linguagem é a base de todo o sistema semiótico. Então eu quero dizer aí, retomando lá um pouco, né, de que todos nós, né,
retomando aí nesse tempo aí que nós estamos enclausurados aí da quarentena, e falar dos medos e tantas coragens. Todos nós temos medos, né? Os medos são como flores secretas, cores secretas, invisíveis vagalumes, né? Marcando o caminho. Isto a gente faz, isto a gente não faz. A vida é um jogo, a linguagem é um jogo, né? De tantos medos e outras coragens. Então, é incentivar essa criança, como eu disse lá do Luiz, a não ter medo, né? De novo, incentivando lá, o líder faz isso, o professor, ele faz isso, incentiva a criança, de novo, para que ela não tenha medo aqui, conforme diz a Emília Ferreiro, né? De se expor, de trazer a linguagem, de se mostrar que sabe. E aí a gente vê o fruto disso. Eu li essa história já nas aulas anteriores. Quem tem medo do ridículo? Olha lá. Aí você vê o aluno, ele produziu, ó, todo mundo tem medo de cachorro, de polícia e de ladrão. Imagine numa festa, todo mundo de boné, de roupa rasgada. Imagine na classe, na hora da lição, você com cara de bocó, que você não saber a lição. Imagine no casamento, se você precisar soltar um pum barulhento. Aí o aluno fez lá o casamento, a noiva, né? Esse aqui é do Paulo César, maravilhoso. Então, gente, essa é a aula de hoje, de alfabetização, através da linguística, dos símbolos, né? Símbolos sociais, né? Estão aqui. E aí você tem a estrutura, a letra, e aí, junto dessa letra, tem o fonema que a criança vai produzir, apresentando para os outros, para a sala, e o professor deve incentivar essa criança, né? Então, Ju, eu mando aí a minha aula de alfabetização e letramento, junto com a inteligência emocional. Essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos que se inscreveram e muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.